E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 1, do capítulo 2. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa, na perspectiva de Clint. O item mágico, no bolso dele vibrou, e Clint o tirou. Era um relógio de bolso, grande o suficiente para caber na palma da mão, com 3 ponteiros, hora, minuto e segundo, que traçavam um ralo de 12 números. Grandes relógios mecânicos existiam, mas relógios pessoais só existiam dentro do reino, como itens mágicos. Como relógios de bolso estavam intimamente ligados à vida cotidiana, eles eram muito baratos, na medida em que os itens mágicos se popularizavam. Dito isto, eles ainda não eram algo que um plebeu poderia pagar. Clint havia pegado emprestado o relógio de bolso que ele agora usava, e assim, ele diferia dos itens mágicos regulares, pois possuía uma habilidade mágica. O nome do relógio era 12 Magical Power. Uma vez por dia, quando o relógio chegava a um horário definido, ele desencadeava sua mágica. No entanto, seria necessário ter o relógio de bolso por pelo menos um dia inteiro para aproveitar essa habilidade. Então, Clint, que acabara de obter esse relógio, não poderia usar sua magia. Alguém falou, já é hora. Isso foi rápido. Disse a garota, que parecia estar olhando, sem rumo, para o céu azul. Naturalmente, essas palavras foram endereçadas a Clint. Clint falou, parece que sim. Clint respondeu, a menina, Tina, um membro do grupo de aventureiras, Blue Rose. Tina falou, é difícil dizer, quando estamos nos distanciando. Essa afirmação tinha um sentido vago, e poderia ter várias interpretações. Para começar, Tina não estava se distanciando. Ela estava guardando a porta principal da edificação, atrás de Clint. Quando ela disse coisas como, já é hora, e isso foi rápido, o fato era que ela tinha uma percepção muito apurada do tempo. Havia algumas pessoas na comunidade de aventureiros cuja percepção do tempo era sobrenatural. Em particular, muitas pessoas na profissão de ladino treinaram essa habilidade. Era muito importante para eles, uma vez que, muitas vezes, precisavam se mover de forma independente em operações secretas. Tina falou, você estava prestes a dizer alguma coisa. Clint falou, não, nada em particular. Tina respondeu, com certo, quando ouviu a resposta de Clint, e depois olhou para o céu novamente. Ela estava escondendo alguma coisa. No entanto, não havia como alguém, como Clint, perguntar por que ela estava mentindo. Em primeiro lugar, eles não tinham dinheiro para contratar Tina e os outros. Eles simplesmente estavam operando na mesma área, por acaso. Dada a falta de mão de obra, ele não podia fazer nada que pudesse aborrecê-la. Clint falou, então, vou me reportar à princesa. Tina falou, te vejo depois. Clint foi em direção à edificação que ele estava protegendo durante todo esse tempo. Ele tinha visto, durante a sua construção, várias vezes, mas esta foi a primeira vez que ele colocou os olhos nele, depois que foi concluído. O tamanho da edificação e a presença de sua amada dentro dele encheram as profundezas do coração de Clint com calor. Depois de abrir a porta, o cheiro único de madeira, que foi recentemente esculpida, atingiu o nariz de Clint. Ele continuou em frente, e depois de passar pelo corredor, abriu a porta de uma sala nas profundezas da edificação. Dentro daquela sala estava sua amada. Ela era uma linda princesa, Renner. Ao redor dela havia várias crianças. A maneira como ela sorria eternamente para as crianças barulhentas, e a postura que ela tomou para ouvir suas palavras, fez com que todos que a vissem pensassem em uma santa. Ao contemplar essa cena pitoresca, Clint perdeu a capacidade de falar. Ele temia arruinar essa visão sacrossanta diante dele. O mesmo se aplicava às mulheres que ficavam perto da janela, nenhuma das quais ousava fazer qualquer coisa desnecessária. No entanto, alguém dentro da sala não compartilhava seus sentimentos. Alguém falou, ei, é o rebeldezinho. Bem, já está na hora. Renner levantou a cabeça, em resposta à voz fria que vinha debaixo da máscara, e olhou diretamente para Clint. Clint podia se ver refletido naqueles olhos, que o faziam lembrar safiras. Clint falou, minhas mais profundas desculpas, Renner-sama. É hora de voltar ao palácio. Renner falou, mas já. Então, embora seja doloroso fazer isso, eu devo me despedir. As crianças, em uníssono falaram, e, em vozes cheias de saudade e relutância.
Eles não teriam feito tal som se ela não tivesse enlaçado completamente seus corações. Em resposta às crianças, as outras mulheres, rapidamente, entraram em ação. Elas acariciaram as crianças suavemente, e afastaram as crianças, que eram mais lentas, em entender Renner. Renner falou: posso vir brincar com vocês de novo? As crianças responderam, energicamente, afirmativamente, à pergunta de Renner. Renner falou: então, vamos cozinhar da próxima vez. Clim, vamos, você também, Evelyn-san. Evelyn falou: bem, eu sou sua guarda-costas também, mesmo se você não disser isso, não é bem um pedido, é mais como se estivéssemos viajando juntos. Não se preocupe, eu estarei atrás de você. O grupo saiu da edificação, exatamente quando uma carruagem, puxada por cavalos, parou nas proximidades. Tina entrou na carruagem, sem se apresentar. Embora parecesse que ela estava sendo rude, ela estava simplesmente garantindo a segurança da carruagem. Logo depois disso, Renner, Clim e finalmente Evelyn entraram, um após o outro, e então, a carruagem partiu. Dentro da carruagem, esburacada, Evelyn não pôde deixar de murmurar. Deve ter sido muito difícil construir um orfanato como esse. Renner falou: muito difícil. Evelyn falou: sim. Muitas pessoas estão dizendo isso também. Onde no mundo você conseguiu todo esse dinheiro para gastar em um lugar como esse? Renner segurou seu queixo com uma mão, inclinando a cabeça ligeiramente. Renner falou: eu não penso assim. Oni-sama ficou muito feliz em ouvir meu pedido. Além disso, é porque o mundo é assim que precisamos cuidar bem das crianças, certo? Evelyn ergueu o queixo ligeiramente, como se permitindo que ela continuasse falando. Renner falou: como todos sabemos, o governante do reino feiticeiro causou muitas mortes. Como resultado, acredito que há muitos órfãos que perderam seus pais. Assim, este orfanato foi construído para proteger esses órfãos. Além disso, aquelas mulheres que perderam seus maridos também precisarão de um lugar para trabalhar, certo? Evelyn falou: o rei feiticeiro. Bem, vamos falar sobre isso mais tarde. O dinheiro não poderia ser melhor gasto em outras coisas, ao invés de gastar com esses pirralhos. Se você me perguntar, os fracos perdendo suas vidas é apenas a maneira como as coisas funcionam neste mundo, não. Renner falou: isso não está certo. A declaração de Renner foi clara e sucinta. Ao contrário de seu tom de antes, essas palavras estavam cheias de tremendo poder. Renner falou: salvar os fracos é o que os fortes devem fazer, e Klimb sentiu os olhos de Renner se virando de repente para ele. Possivelmente, a imagem de si mesmo, quando criança, apareceu na mente de Klimb. Talvez a princesa tivesse construído o orfanato porque se lembrava de seu estado daquela época. De certa forma, era para evitar que crianças como Klimb voltassem a aparecer. Uma onda de calor passou pelo seu peito. Claro, ele não pôde verificar os pensamentos reais da princesa. Mesmo assim, Klimb não duvidou que fosse assim. Evelyn falou: bem, tenho certeza que algumas pessoas pensariam dessa forma, e parece errado forçar meus próprios pontos de vista sobre os outros. Ainda assim, você realmente tem que fazer uma tempestade num copo de água. Renner falou: sim. Afinal de contas, temos que considerar que vamos receber muitas crianças no futuro, e haverá outras daquelas regiões diretamente administradas pela coroa. Com isso em mente, até mesmo um edifício desse tamanho pode não ser grande o suficiente. As crianças são meu tesouro, e precisamos cuidar delas para garantir que elas não sigam o caminho errado. Tina falou: princesa Sama, parece que sua cabeça traz muito mais do que um rosto bonito. Evelyn falou: o que você está tentando dizer, Tina? Tina falou: eu estava pensando em como as crianças sem seus pais viveriam, Evelyn. Evelyn falou: isso é. Eu entendo. Já que não podemos poupar mão de obra preciosa para reabastecer o número esgotado de tropas, você está usando meios alternativos para manter a ordem pública. Entendo. Tina falou: pode-se viver uma vida boa e justa sob supervisão. Mas as pessoas acabarão seguindo seus desejos se não forem cuidadosas. E então, quando eles cometem esses crimes, eles cairão ainda mais na maldade. Assim, pequenos pecados crescem como uma bola de neve, colina abaixo. Por isso, não devemos deixar que tais chances apareçam. No entanto, como é algo difícil, usamos esses métodos para reduzir essas chances. Evelyn falou:
Então você está dizendo, nem todo mundo tem uma forte força de vontade, então. Tina falou, bem, as pessoas já disseram isso sobre você antes, Evie Wylie. Será que isso está incomodando você? Evie Wylie falou, acho que ela já disse algo assim, cerca de 3 vezes. Mesmo a segunda metade da conversa sendo algo que ninguém, além de Evie Wylie e Tina podiam entender, a primeira metade foi simples o suficiente para que até Clint pudesse entender. As crianças que perderam os pais, muitas vezes, recorreram ao crime para sobreviver. Se isso acontecesse, até mesmo a enfraquecida organização Eight Fingers logo retornaria à força total, o que pioraria a segurança da capital real. Em outras palavras, sua amada senhora fez isso para se preparar para o futuro. No entanto, Renner perguntou a Evie Wylie em um tom curioso. O que isso significa? Evie Wylie falou, ei, nos aprofundamos muito nisso. Ou isso é apenas uma atuação? Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.